muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Eu sou o pônio, mas eu era um peixe. I'll just die if I don't get this recipe. O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Será que é uma pessoa só? Não, Claire, é todo um coral mormon fazendo as ligações obscenas de Natal. Bom dia, cinéfilos! Estamos de volta depois de um longuíssimo hiato no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Cardoso, prazer a todos. Na real, tô voltando aqui, mas oi. E também... Oi, pessoal, eu sou a Vanessa, também conhecida como Nessuka, e tô aqui pela primeira vez. João, você já esteve aqui no episódio sobre o Lavi Dias, mas você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Eu sou... Meu nome é João Cardoso, eu sou formado em realização audiovisual, que é basicamente cinema, né? Um nome bonito para cinema. E tô aí, né? Eu sou louco por cinema japonês, acabei daquela vez falando sobre o Lavi Dias, porque foi por um tempo uma obsessão minha, o Lavi Dias em específico, nem exatamente o cinema, mas o Lavi Dias. Mas meu grande estudo durante o período da faculdade foi o cinema japonês, e em específico a Nubero Bago, que é o tema de hoje, né? Mas... acho que é um pouco aí, eu tô tentando fazer entrar no mestrado e eu tô por aí sempre produzindo conteúdo sobre cinema pela internet. Perfeito. E, Vanessa, essa é a sua primeira vez aqui. Conta um pouquinho de você pra nós. Bom, pessoal, eu sou uma amante do cinema, viciada em ver filmes, não trabalho nem estudo nada voltado para esse tema, e tô aqui de curiosa, porque realmente é uma coisa que eu amo, e tô aqui. João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Quando tu mandou no roteiro que tava essa pergunta, eu comecei a pensar, porque a gente tá 8 de janeiro agora, né, na gravação, então eu não tive muito tempo para ver coisas, porque eu tava viajando na virada. Então eu vou falar da minha tradição de fim de ano, que é o filme Muladê, do Ousmane Sembene, que eu vejo todo dia 31 de dezembro, já faz uns 6 anos. É sempre o último filme que eu vejo no ano, é o Muladê. E é um filme lindo, assim, sobre o poder feminino dentro de uma aldeia no interior da África. É um filme bárbaro, que recomendo pra todo mundo ver, e tem no YouTube legendado em português. É maravilhoso esse filme. Foi você que me indicou. Eu vi no ano passado e fiquei realmente apaixonado, assim. Eu acho que a obra do Ousmane Sembene é muito boa, assim. Eu vi, acho que uns 4 filmes dele, amei os 4. Ele é maravilhoso. Uhum. E você, Vanessa? Bom, a dica que eu vou recomendar é um filme, é o Black Sunday, do Mário Bava, que eu assisti, fica inclusive até a dica para quem for do Rio de Janeiro, durante a mostra do Tim Burton que está acontecendo no CCBB, e esse filme está incluído na mostra por ser considerado um dos filmes que inspirou o Tim Burton na sua estética, na sua forma de fazer os filmes. Então, fica a dica para assistir ao filme e fica a dica para participar da mostra que está no CCBB, com uma programação incrível e vai até o mês que vem. Esse é um clássico do Mário Bava, eu gosto muito também. Então, o Christian Tenório, que já esteve aqui algumas vezes, e se Deus quiser, vai estar ainda mais, sugeriu que em todo o programa a gente falasse sobre filmes que completaram agora, em 2023, 50 anos. Então, assim, estava olhando nosso catálogo e achei 3 filmes japoneses lançados em 73. Por que japoneses? Porque, como o João falou, a gente vai falar sobre Nubero Bago no episódio de hoje. O primeiro filme lançado em 73 foi o Tragédia de Belladonna, sobre o qual eu, a Bia e o Rodrigo conversamos no episódio 38. Vocês viram esse filme? Não, eu não vi. Eu vi uma vez. Ele é uma experiência, assim. Acho que é a única coisa que dá pra descrever ele é como uma experiência. Até hoje eu não sei se eu entendi o filme, se eu não tava sóbrio demais pra ver aquele filme. Eu acho que quanto menos sóbrio, melhor. Exatamente. Eu tava completamente sóbrio quando eu vi o filme. Amei mesmo, assim. Achei o filme maravilhoso. E quero rever, assim,
Sobre efeitos. Uhum. Depois tem o Female Prisoner Scorpion, Beast Stable, que foi o último filme da série dirigido pelo Shunya Ito e o penúltimo estrelado pela Meiko Kaji, que nós conversamos, eu, a Bia e a Leti, no episódio 46. E foi o penúltimo porque a Meiko Kaji sai da Toei e vai para Toho e se torna a protagonista, também em 73, do Lady Snowblood. Eu, o Rodrigo e o João Neto debatemos esse filme no nosso episódio 58. Depois disso, eu fui procurar no Letterboxd algum filme japonês lançado em 73 e acabei ordenando segundo a popularidade dentre os meus amigos, né? E o filme que apareceu foi o Sex and Fury, do Norifumi Suzuki, estrelado pela Reiko Ikki e pela Christina Lindberg. E o que eu posso dizer desse filme é o seguinte: se você assistiu ao Lady Snowblood e pensou, sabe o que está faltando nesse filme? Nudez gratuita. Em primeiro lugar, qual é o seu problema? E em segundo lugar, o Sex and Fury é um filme para você, assim. Se eu tiver que escolher entre os dois, a escolha é óbvia, né? O Lady Snowblood é muito superior, né? Mas o Sex and Fury não deixa de ser divertido, né? Você tem uma versão topless do Showdown at the House of the Blue Leaves, do Kill Bill. A Christina Lindberg fala um pouco mais do que ela fala em Thriller, A Cruel Picture, né? Porque ela faz uma personagem muda no filme. No filme sueco, né? No filme japonês ela fala um pouquinho, né? Os diálogos em inglês parecem que foram feitos pelo tradutor do Google, o que mostra que esse filme está à frente do seu tempo. Mas todo mundo é fluente em expositionês, né? Porque assim, tem diálogos que são assim: nós nos conhecemos há 20 anos, então deixa eu te recapitular a sua história então. O que não faz muito sentido, né? Porque no começo do filme nós somos apresentados a uma personagem que acaba de entrar para o grupo ao qual a personagem principal pertence. E ela poderia muito bem ser o avatar da audiência, né? Aquilo que se chama em inglês de audience surrogate. Mas não. O filme pega dois personagens que já se conhecem para repetir coisas que ela já sabe. De qualquer forma, né? Se você vai assistir esse filme, são as cenas de luta, né? A Reiko Ikki tá muito fodona, assim. As cenas de luta são ótimas. E além disso, assim, o vilão tem freiras guarda-costas, né, que andam por aí com canivete, né? Parece aquela cena inicial do faca na garganta do Jack Hill, só que com freiras e num trem, né? A história do filme, né, e é nisso que ele se assemelha ao Lady Snowblood, é o seguinte: o pai do personagem da Reiko Ikki, né, foi assassinado há 20 anos atrás, né, porque ele era um detetive e estava investigando um esquema de fraude. Ela só sabe que os assassinos têm tatuagens nas costas, né? Um tem um cervo, o outro um javali, e a última pessoa tem uma borboleta. E aí ela vai atrás dos assassinos e se envolve com um revolucionário e uma intriga internacional. Dito isso, né, vamos falar sobre o tema do episódio, né? Há um tempo já, alguns amigos já vinham me falando para voltar o programa. Né? Eu tive problemas de saúde, problemas familiares, né? Tudo deu errado em 2021. Eu tirei 2022 para resolver esses problemas, mas mesmo assim não estava tendo ânimo para voltar. Só percebi que isso estava mudando, que eu estava pilhado para voltar, né, em uma conversa com a Vanessa. Né? Ela me disse que em janeiro passado ela buscou fazer um desafio de assistir a vários filmes japoneses. Né? É aquilo que no Letterboxd chama de Japanuary, né? E aí imediatamente eu pensei, bem que eu podia fazer um mês dedicado ao cinema japonês, né? Não. Foi aí que eu percebi que alguma coisa dentro de mim já estava disposto a voltar com o programa. E no ato contínuo eu já pensei assim, e chamar o João Cardoso para fazer episódio sobre a novela vague japonesa e o Alexandre de Oliveira e o Marco Tinoco para falar sobre Kaiju. E cá estamos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a novela vague japonesa, né? No final dos anos 50, início dos anos 60, em vários países surgiram movimentos que contestaram as tradições cinematográficas vigentes. Né? Na França, a gente teve a Nouvelle Vague, sobre a qual nós conversamos no episódio 25. No Brasil, a gente teve o Cinema Novo, a quem dedicamos o programa 20. E hoje vamos falar sobre a Nouvelle Vague japonesa. Ô João, para entendermos a Nouvelle Vague japonesa, ou no Berubago, por onde a gente deve começar? Eu acho que antes de a gente começar a falar de
características e até a questão política, que vai ser absolutamente importante, tem duas coisas que é absolutamente necessário. Uma é que a Nobel Bago, diferente de vários outros movimentos, desses movimentos modernistas do cinema, ela acaba não tendo uma data de fim e início muito clara e muito menos um manifesto, alguma ideia vigente que vai guiar. Então acaba que esses cineastas, eles se conheciam, mas eles não eram um grupinho de cineastas que se trocavam tanto, e ela é quase algo meio solto que aconteceu, assim. Mas tu consegue claramente traçar, que é o que a gente inclusive vai fazer hoje, traçar características e inclusive até ideais dentro desses filmes de diferentes diretores. E a segunda coisa é que, diferente de outros movimentos, inclusive a Nouvelle Vague francesa, ela surge dentro do estúdio. O Nagisa Oshima, o Yoshigi Yoshida, o Kiju Yoshida, ele mudou de nome agora, no final da vida ele preferiu ser chamado de Kiju Yoshida, eles eram oriundos do sistema de estúdios e vão fazer os primeiros filmes deles radicais, inclusive, em linguagem e temática, dentro do sistema de estúdio, para a partir daí serem renegados por esses próprios estúdios e terem que se colocar dentro de uma perspectiva independente. Então é um movimento que ele se inicia dentro do estúdio e depois passa a ser independente, mas ao mesmo tempo tem gente como o Seijun Suzuki, que nunca saiu do estúdio. Ele vai sair do sistema de estúdio lá pela década de 90 e ele já vai sendo meio que assimilado de novo para o estúdio, já é um momento completamente diferente da própria história do Japão, não só da história cinematográfica, como da própria história. Então ele é um movimento que ele não tem muitas regras definidas, mas a gente consegue fazer assim uma análise de conteúdo dos filmes, né? A gente pode falar também, né, baseado no livro do David Dasfer, né, o Eros Plus Massacre, e que você cita também no seu TCC, né, dos 3 modos de cinema japonês, né, até no Berubago, né, que é o clássico, o moderno e o modernista, não é isso? Sim. Basicamente, entender a Berubago, a gente precisa entender o que esse cinema estava não necessariamente negando, mas confrontando, né? O que o cinema que esses cineastas queriam fazer estava confrontando. E a gente precisa entender que é algo que o David Dasser fala bastante no livro dele, e o Noel Burt também, se não me engano, que a própria arte japonesa e o próprio cinema japonês clássico, ele vai ser muito diferente do que a gente tem como marco de cinema pra gente do Ocidente, né? A ideia do cinema americano, hollywoodiano, do início do século passado, do início da história do cinema, ele vai ter muita dificuldade para se adentrar dentro do mercado japonês. Eu tenho até aqui um livro, é o História do Cinema Japonês, da Maria Roberta Novielli, que é um livro ótimo sobre cinema japonês, que ela vai descrever muito essa tentativa de colocar elementos já no cinema clássico japonês, que vai tendo muita resistência, tanto da crítica quanto do público. Coisas muito básicas, como corte, como montagem, como close, vai tendo muita resistência do público. E acho que isso tem muito a ver com a própria arte clássica japonesa, que ela é muito observacional, né? A gente podia falar sobre a questão do tempo. Eu sei que antes de a gente estar entrando na do Berubago, eu gostaria de falar algumas coisas, né, dos outros modos, né? E pelo que o Dasser fala, né, é modo e não período, porque você vai ter gente do modo clássico coexistindo com o pessoal do moderno, e o pessoal do moderno também, né? É basicamente isso que tu fala, assim. Até antes da guerra existia uma predominância muito grande desse chamado modo clássico, né, que a gente estava discutindo, mas já tinha gente tentando fazer coisas novas e muito influenciada pelo cinema hollywoodiano, mas a partir do fim da Segunda Guerra e principalmente com a intervenção militar dos Estados Unidos no Japão,
que ela vai ser muito importante para a história do Japão do século XX, vai se introduzindo elementos culturais americanos no Japão. E com isso vai entrando esses elementos no próprio cinema. E é bem como tu disse, tu vai ter o Ozu tendo talvez o momento mais famoso da carreira dele, o momento mais prolífico da carreira dele na década de 50, que ele é talvez o grande exemplo do modo clássico, né? Acho que para tu pensar o modo clássico, tu pode resumir um pouco no Ozu. Claro que vai ter muita gente fazendo muita coisa diferente, o próprio Mizoguchi, o próprio Hiroshi Shimizu, então gente que vai fazer coisa bem diferente do Ozu, mas tá ali naquele estilo. Ao mesmo tempo, na década de 50, tu vai ter a ascensão do Kurosawa, do Akira Kurosawa, que ele faz um cinema completamente diferente do que se fazia antes. E isso já vai estar desde do período do Kurosawa fazendo filme de propaganda de guerra, que ele vai lá pela década de 40. Ele já está fazendo algo muito mais veloz, muito mais individualista, né? Que é um elemento muito importante do cinema moderno, e que vai trabalhar com o indivíduo mais do que com uma comunidade. Como é o caso, por exemplo, do Ozu, que ele vai trabalhar com essas pequenas comunidades, normalmente família e trabalho. Já o Kurosawa, e a gente pode citar outro, como o Inagaki e o Koichikawa, eles vão trabalhar com essa ideia do indivíduo contra a sociedade. E não por acaso vai ser o auge até o momento do cinema de ação, do chamado Jidaigeki, que é o cinema de samurai japonês, né? E esse pessoal é o que eles vão chamar de humanistas do pós-guerra? É aquilo que eu disse. A questão da guerra ela foi muito traumática para o Japão. E acho que é super importante dizer que o governo japonês, né, ele não foi de forma nenhuma inocente dentro da guerra. Algumas das coisas mais horríveis que aconteceram durante o período da Segunda Guerra Mundial aconteceram causadas pelo exército japonês. Inclusive, no futuro, né, a Sanoberubao, que a gente vai discutir, vai trabalhar muito esses crimes de guerra que o exército japonês cometeu, mas a população japonesa vai sofrer muito com a guerra e, principalmente, obviamente, com as bombas atômicas, né? E então vai surgir uma série de filmes, né, e que vão lidar diretamente com o trauma da guerra. E eu vou citar de novo Kurosawa, porque eu sou completamente maluco pelo Kurosawa, assim, desde o primeiro... a partir do momento que ele que acaba a guerra e que ele vai fazer os filmes dele não tão controlados pelo governo, ele vai criticar a guerra. Já em 46, o No Regrets for Our Youth, acho que nunca teve nome em português. Claro, ele não vai lidar direto com a Segunda Guerra, porque acho que ainda estava muito fresco, mas ele vai lidar com esse sentimento militarista do Japão e com as pessoas que sofrem com essa guerra. E eu acho muito importante a gente lembrar, no começo do Rashomon, quando eles vão contar toda aquela trama e todas as versões daquela história, antes disso, o monge tá desesperado com a violência que os homens causaram, né? Então vai ter muito, dentro desse momento moderno, não só vai ter muita gente falando diretamente da guerra e da Segunda Guerra, como Os Filhos de Hiroshima, que é um filme de 52, mas vai ter muita gente lidando dentro do Jidaigeki, ou falando de outros conflitos anteriores do Japão, para discutir os traumas da violência, né? Um grande exemplo disso é o Harakiri. Eu não vi. Eu tô para ver esse filme no mínimo, sei lá, uns 5 anos. Esse eu vi. Né? Esse eu posso dizer que é maravilhoso. Escuta a Vanessa, que a Vanessa sabe. É! E ele é um caso de um filme desse estilo moderno que vai ser feito onde já nasceu esse estilo modernista, né? Eu gostaria também de falar uma coisinha, né, da diferença do modo clássico pro modo moderno, né, que é a noção de tempo, né? Que você vê o tempo para o Ozu é aquilo que o David Burwell vai falar, né, que o modo clássico japonês é diferente do modo narrativo clássico hollywoodiano, né? Porque os filmes de Hollywood têm que ter informação o tempo todo, né? E o Ozu não está muito ligado nisso, né? Ele não vai querer avançar com o plot toda hora, né? Então ele tem uma cena no Também Fomos Felizes que a personagem principal tá
conversando com uma pessoa numa estação de trem, eles entram no trem, aí corta para um plano aberto do trem passando, aí vai até o final, né? O trem aparece no campo até o trem sair do campo. E aí depois corta para um velhinho, né, cortando as unhas do pé do neto, sabe? Então é uma coisa que, assim, o tempo pro modo clássico ele não tá preso a uma narrativa, né? Não tá preso para andar com o plot para frente, não é isso? Sim, e é bem isso. O modo clássico, ele tá interessado em entender essa natureza e participar até desse tempo natural das coisas, um pouco lento, muito mais do que tá sempre jogando informação. Eu acho que um exemplo também dentro da cinematografia do Ozu é o Eu Nasci Mas, que é um filme mudo dele, em que boa parte do começo do filme é crianças brincando. É só crianças brincando, e lá pela metade que a história vai se desenrolar, mas aquele começo é super importante, assim, sem aquele começo o filme não funciona. Entendi. Pra mim é o melhor do período mudo dele. Então, vamos passar pro modo modernista, que é a da Número Bago, né? E como você já falou, né, uma das características principais é a questão da formação dos diretores, né? A questão de que eles eram assistentes de direção nos estúdios. Aos poucos, né, ao longo do final dos anos 50, eles acabam sendo promovidos a diretores. Eu já li, acho que até nesse livro da Maria Roberta Novielli, que ela fala, que é algo que acaba sendo meio por acaso. Não é normal pessoas tão jovens assumirem os cargos de direção. O que aconteceu naquele período é que os grandes diretores estavam ou migrando para a televisão ou falecendo. E então eles precisavam ter novos diretores e tinha esses assistentes que já trabalhavam com esses grandes diretores, eles achavam que iria continuar esse estilo de cinema que se fazia, né? E foi uma coisa meio por acaso que vários deles acabaram indo para a direção. Uma coisa também que vale a pena a gente ressaltar é que essa nova geração de diretores, ela é egressa das universidades, né? Você não vai ter uma faculdade de cinema no Japão, mas eles são formados, né, tanto em literatura quanto em teatro. E a vida acadêmica acaba impactando eles. Um outro aspecto muito importante dessa geração, que são os protestos da AMPO, né? Porque eles participaram, como universitários, eles participaram dos primeiros protestos da AMPO lá em 52. A gente vai falar o que é AMPO mais tarde, quando a gente for falar sobre o primeiro filme. Mas você acha que, assim, a relação deles com a AMPO, com o Tratado de Segurança norte-americano, influenciou o movimento? Eu acho que é essencial, foi essencial todo o período político pelo que o Japão estava passando ali, já desde o início dos anos 50, e essa formação, como tu disse, a formação deles inseridos dentro desses movimentos políticos foi essencial para dar a eles a vontade de criar algo novo. Acho que o que me parece muito da AMPO, desse movimento da AMPO, a ideia era de se criar um novo Japão. E como eles acabaram indo para a área do cinema, né, eles tinham essa necessidade de criar um novo cinema japonês. E principalmente nos filmes mais do começo da Nobuteru Bago, a AMPO em si, os protestos em si, eles vão estar muito presentes, né? E eu acho que a característica política de assumir o cinema como uma arte política e querer dar argumentos políticos, né, falar política através do cinema, é algo que foi criado dentro do imaginário desses diretores por causa desses movimentos, né? E vai ser algo muito importante para toda a Nobuteru Bago. David Desser vai definir a novela vague japonesa como filmes produzidos e ou lançados na sequência de Uma Cidade de Amor e de Esperança, né, do Oshima. Né, são filmes que assumem uma postura abertamente política, como você falou, né, de uma forma geral,
ou em relação ao assunto específico, né, utilizando uma forma deliberadamente disjuntiva em comparação com normas fílmicas anteriores no Japão. Né? A novela vague é concebida como um movimento de vanguarda, usando os termos definidos, né, por Renato Poggioli, né, em Theory of the Avant-Garde. Né, Poggioli acredita que o movimento se constitui principalmente para um fim concreto, né? E realmente eles buscam, né, questionar, buscam discutir as tradições cinematográficas japonesas, né? E uma coisa interessante que eu não sabia é que isso você menciona no seu trabalho de conclusão de curso, é que o termo Nobero-Bago veio de um crítico sobre o Juventude Desenfreada, né? Sim, era pelo que eu acho que eu descobri, assim, na minha pesquisa, esse termo, ele surge como uma ideia de mercadológica, uma ideia de transformar para vender os filmes mesmo. Perceberam no Juventude Desenfreada, eles perceberam uma carga muito diferente até desse cinema jovem que estava surgindo, que o Yasuzo Matsumura, por exemplo, é alguém que era muito pungente nisso, fazia ótimos filmes, mas não eram ainda, no Nobero-Bago, não eram ainda tão políticos e tão disruptivos em questão de linguagem, e os filmes dele depois vão ser, inclusive, mas ele vai perceber essa disrupção de linguagem e de temas, acho que principalmente no de Juventude Desenfreada, é muito a questão do tema e da forma que ele retrata o tema da violência e da pobreza e do sexo, inclusive, dentro do filme do Oshima, e ele vai cunhar esse termo no Nobero-Bago, que é a pronúncia japonesada de novela vague. E o próprio estúdio, que era o Shochiku, ele vai usar esse termo para vender os filmes desses diretores que estavam surgindo, inclusive o do Nagisa Oshima. Como eu disse, é um movimento que surge dentro do estúdio e que daí depois ele sai do estúdio e eles continuam com esse nome porque o estúdio já não quer mais eles, porque é disruptivo demais, já começa a perder audiência, já está encostando em ferida demais a política, mas é um termo que surge meio que fora dos diretores, assim, eles nunca tinham essa pretensão de ter um nome para esse movimento que eles estavam criando. Como você bem disse, é importante a gente frisar que a juventude é um tema central para o movimento, né? Como a gente vai ver em outros países, em outros novos cinemas, né? Eu fiz uma listagem, pelo menos daqueles filmes aos quais eu assisti, e eu gostaria de destacar, né, o Juventude Desenfreada, o Túmulo do Sol, o Morte por Enforcamento, do Nagisa Oshima, o Volúpia Perigosa, Escape from Japan, do Yoshida, o Punishment Island, do Shinoda, e o Elegia da Luta, do Suzuki. Né? Esses filmes têm como foco central, né, os problemas da juventude. Uma frase interessante do Imamura eu não diria apenas que eu não fui influenciado por Ozu, né? Eu diria que eu não queria ser influenciado por ele. Né? Você vê que muitos diretores, né, têm essa relação com o modo clássico. Né? Aliás, tem um diretor que eu gostava muito, né, até surgirem, né, acusações gravíssimas em relação a ele, em relação a certos comportamentos dele, né, que é o Sion Sono, né? Eu acho que o João também compartilha desse sentimento, né? E ele também se colocava como o anti-Ozu, né? Você tem um documentário realizado até pelo próprio filho do Nagisa Oshima, em que ele diz isso, ele diz que ele se vê como o anti-Ozu. Eu acho que o cinema japonês ele acaba sendo, acho que a partir do momento que o Ocidente descobre o Ozu, que vai demorar assim, né? Ele acaba sendo meio que escondido do Ocidente por acharem que tem aquela história de o próprio Japão achar que o Ozu é japonês demais. Ele acaba virando uma espécie de algo exótico nos olhos do Ocidente. E acabam se achando muito por causa da nossa
nosso certo racismo com o Oriente como um todo, e um racismo muito calcado na exotificação desses países, né, e dessas culturas, acaba se achando que todo cinema produzindo nesse Oriente vai ser essa coisa zen, que esse zen que é tipo, que o ocidental não sabe o que é zen, mas acha que sabe o que é zen, e vai dizer que o Ozu é zen, e vai esperar isso de todo o cinema japonês, quando o cinema japonês, ele é como qualquer cinema nacional, ele vai ter muita gente querendo fazer muita coisa diferente, tem muitos artistas, criadores, querendo fazer muita coisa diferente. O Japão vai ter as suas próprias contradições, cada artista vai ler da forma que quer, e eu sinto muito em várias entrevistas, essa do Imamura, o do Sion Sono, como tu falou, eles querendo fugir desse estigma que ninguém nunca quis, nenhum japonês nunca quis esse estigma do Ozu dentro do cinema, mesmo que o Ozu seja extremamente importante. Eles querem ser eles mesmos. Mas eu acho muito curioso que o Yoshihide Yoshida, agora Kijo Yoshida, ele tinha uma visão diferente do Ozu. Muito por ele ter sido, por anos, assistente do Ozu, né? A formação dele em cinema, trabalhar com cinema, foi sendo assistente de direção do Ozu. Ele tem uma frase, agora eu não lembro onde é que eu li essa frase, que eu achei maravilhosa. Nesse momento ele tá falando de toda essa geração dele, mas eu acho que ele tá muito mais falando dele do que de qualquer um. Ele diz que a gente queria fugir do Ozu, mas no Japão é impossível fugir do Ozu. E no caso dele, dá muito para ver pela forma que ele compõe o quadro. Acho que ele é muito formal, assim, no sentido mais positivo possível. Acho que ele é um dos mais belos enquadradores do cinema japonês. Ele, inclusive, escreve um livro sobre o Ozu. Ele, no caso, vai ter uma relação bem diferente, mas eu acho que tem muita dessa questão de querer quebrar com o paradigma que foi imposto pelo Ocidente. Ainda falando sobre a questão da juventude, né, o David Dessel vai falar que essa preocupação com a juventude, né, leva inevitavelmente a uma preocupação com os problemas da juventude, né, e um desses problemas é a preocupação com a identidade, né, com a aceitação da própria sexualidade, né. Como a identidade está fortemente entrelaçada com o gênero, não se pode separar o problema de identidade com o problema do sexo. Sobre identidade, tem alguns filmes que eu vi para me preparar para o programa, que o David Dessel menciona no livro, né, que eu posso citar, né, a Mulher da Areia, né, o Mulher nas Dunas, o Ruined Maps, que é o Homem Sem Mapa, o Rosto da Maldade, né, esses três do Teshigahara. Tem Um Homem Desaparece, do Toshiro Mayuzumi, né, tem o Japanese Summer, Double Suicide, Diário de um Ladrão de Shinjuku e Violência ao Meio-Dia, do Nagisa Oshima. Eu acho que o próprio Eros Plus Massacre do Yoshida, eu sou muito fã do Yoshida, tá? Não sei se já perceberam, mas eu tô toda hora falando do Yoshida porque eu gosto muito dele. Mas ele é um filme, basicamente é um filme sobre sexo, assim, ele vai falar sobre política muito profundamente, sobre tempo, mas ele é um filme muito sobre sexo. Tem mais alguma coisa que eu devia ter perguntado, mas acabei não perguntando, João? Acho que a gente pode falar um pouco sobre o surgimento do Pinkwaiga, talvez? Pode ser. Eu acho que é importante. E daí a gente já puxa nesse fio do sexo mesmo. A gente falou um pouquinho de Pink Violence, né, da Toei, no nosso episódio que a gente fala sobre Female Prisoner Scorpion, né, mas só que os Pinkwaiga tiveram influência, quer dizer, tiveram influência não, mas eles surgiram juntos mais ou menos nessa época também, né? Não, o Pinko é esse filme, né, basicamente o filme erótico japonês, e assim como o filme erótico brasileiro, por exemplo, que eu acho que dá pra fazer um certo paralelo, ele vai ter muitos desdobramentos e ele vai surgindo como estilo, muito mais acaba sendo até mercadológico, né, um estilo muito mais mercadológico, às vezes, do que algo artístico, porque eu acho que a gente vai ver durante todo o período da Nobunaga filmes que acabam não sendo considerados esses Pinkwaiga, são extremamente eróticos,
mas esse Pinkweg, ele acaba, mesmo que ele vai ter muita coisa de grande qualidade artística, ele surge um pouco numa ideia de uma questão mercadológica de sexo vende, a gente precisa as pessoas estão ficando em casa para ver televisão, a gente precisa trazer as pessoas de volta pro cinema, vamos fazer filme de sexo que não vai passar na TV. Que é um pouco o caso, por exemplo, da nossa pornô chanchada, que do mesmo jeito vai ter muita coisa de grande qualidade, né? Felizmente a gente sempre vai ter os artistas que vão cagar um pouco pra ideia mercadológica, vão querer fazer arte mesmo erótica. E é isso, e dentro desse movimento, desse período, assim, principalmente dos anos 60, vai surgir esse cinema erótico mesmo, assim, de falar de discutir a sexualidade, de discutir, às vezes, muitas vezes, sadomasoquismo, práticas sexuais não hegemônicas, né? Vai discutir, às vezes, a homossexualidade. Claro que muitas vezes essa questão da homossexualidade vai ser a homossexualidade feminina e muito num sentido de sexualizar a homossexualidade feminina, mas eu acho que tem um grande papel em querer discutir formas de representar a sexualidade não hegemônica, assim, não do sexo como reprodução e como algo feito entre quatro paredes por um casal, né? E eu acho que isso vai ser muito interessante. E ele não é algo que é considerado dentro do movimento, dentro da Nuberubago, mas ele é com certeza um subproduto da Nuberubago e algo que que deixa de ser um movimento em si e vira um estilo dentro do cinema japonês, tendo em vista que ele nunca acaba. Até hoje se produz filmes rosa, né? De alguma forma ou de outra. Acho que a gente está agora num momento mais baixo da produção, mas ele nunca se acabou. E para ter uma noção de como não acaba só um adendo assim rapidinho, como esse filme rosa, ele não acaba, a gente chega num ponto que diretores que agora são extremamente famosos, assim, tão prolíficos, que é o Kiyoshi Kurosawa, né, um cineasta bem recente, ele começou, o primeiro longa dele é um Pinkwega de 83. Então é uma coisa que nunca acaba e acaba meio que, a partir de certo momento, formando diretores que vão ter suas carreiras, às vezes, fora da questão mais sexual, que acabam sendo formados dentro desse Pinkwega. O Takashi Miike também, né? Só que o Takashi Miike é um louco que acho que ele nunca saiu daí. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes da novela vague japonesa. Então, o João escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e um filme também dentro desse tema, ao qual a Vanessa ainda não havia assistido. Ou seja, são dois filmes que estavam lá nos nossos respectivos pontos cegos. Nós três vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? Foi o Noite Neblina no Japão, de 1960. Vamos conversar sobre Noite Neblina no Japão, mas antes vamos ouvir o trailer.1960年6月15日あの安保闘争に青春のエネルギーをかけて戦った日本の光栄ある若者たちはその輝かしい運動の中にあって激しく対立し仲間を傷つけ自らも傷ついていく。それなのに君たちは何だ。一緒に腕を組んで戦っていた仲間が一人姿を消したんだ。それなのに戦列を離れて家庭の幸福の中に埋没しようとしている。違うわ。みんな聞いて。そして仲間の一人はスパイを逃がした疑いで自殺に追いやられた。まあ死んだ高尾君のことはともかくとして今夜はともかく野沢君と玲子さんの結婚を祝おうじゃないか。待って先生、私結婚しても何らかの形によって運動を続けていこうと思ってってば。でも今となったらどうしていいか分かんない。玲子さん、それから
みんなも聞いてくれ。俺はね、今まで一度だって反動の側に組みしたことはないよ。私だってそうよ。俺もそうだ。僕もそうだ。それならなぜ俺たちは結婚できないんだい。O filme foi dirigido por Nagisa Oshima, escrito pelo próprio Nagisa Oshima e Toshiro Ishido. Atuou no filme Miyuki Kuano, Fumio Watanabe, Masahiko Tsugawa e Kei Sato. Sinopse. O ativista estudantil da velha guarda, Nozawa, está se casando com Reiko, uma mulher mais nova que ele, de uma nova safra de estudantes ativistas do Japão. Na festa de casamento, vários colegas e professores estão presentes. Logo, a cerimônia fica em segundo plano quando começam a se discutir sérias questões pendentes de 10 anos atrás, da época do ativismo. Essa sinopse vem do site Oráculo Alcoólico. Para a gente começar a falar sobre esse filme, nós temos que discutir as duas ondas de protestos que varreram o Japão, uma em 52 e a outra em 60, né? Em específico, né, os protestos de maio e junho de 1960 e principalmente o protesto do dia 15 de junho, que é o protesto que eles se mencionam no filme. Em 8 de setembro de 1951, por conta da assinatura do Tratado de Segurança em São Francisco, Japão e Estados Unidos se tornam aliados pela primeira vez na história. O tratado pretendia andar de mãos dadas com a Constituição do pós-guerra do Japão, que, entre outras coisas, renunciou à guerra como meio de resolverem os conflitos internacionais. O tratado colocou o Japão sob domínio militar dos Estados Unidos, que garantiu defender os interesses do Japão, bem como seus próprios. O tratado estabeleceu várias bases militares dos Estados Unidos dentro do Japão e portos para exército, marinha e aeronáutica. A partir daí, o Japão deixou de ter forças armadas. Tirando esse papo de domínio militar norte-americano, eu acho que, no atual contexto aqui no Brasil, não ter forças armadas seria um sonho, né? De qualquer forma, voltando. Entre as disposições do tratado estava a renovação periódica a cada 10 anos a partir de 1960, quando os dois signatários poderiam discutir as mudanças dos termos. Então, junto com o surgimento de instituições democráticas do pós-guerra no Japão, veio um forte movimento sindical e a ascensão, após a ocupação, de um forte partido comunista. Mais tarde, nos anos 50, um forte partido socialista também surgiu, e uma outra força política importante que apareceu foi o Movimento Nacional Organizado Estudantil, o Zengakuren. Os protestos de 1952 contra o tratado foram organizados pelo Partido Socialista Japonês, o Partido Comunista Japonês, a Soryo, que é o Conselho dos Sindicatos, e o Zengakuren, junto com um grupo de intelectuais progressistas. Essa aliança dos principais atores da esquerda japonesa deu origem a um Conselho Popular, que coordenaria os protestos, bem como forneceria as bases ideológicas e táticas. Ao longo dos anos 50, o Zengakuren foi ficando impaciente com os outros grupos, pois desejava uma imediata revolução e defendia a luta armada, o que o colocava em atrito com o Conselho Popular. Durante o protesto de 27 de novembro de 1959, realizado pelo Conselho na frente do prédio da Dieta, que é o parlamento japonês, um grupo de entre 3 e 5 mil estudantes abriram os portões e tentaram invadir o prédio. Houve vários feridos, tanto do lado dos protestantes quanto do lado da polícia. Aliás, isso é uma prova de que esse protesto era de esquerda, porque se fosse de direita, a polícia ia ficar tirando foto com os manifestantes, como no absurdo vergonhoso ao qual a gente assistiu nesse último dia 8.
Agora eu tô falando que foram infiltrados que fizeram isso, né? Mas a única infiltração nessa história toda foi aquela que o ex-presidente deixou no Palácio da Alvorada. Mas voltando ao assunto. Os comunistas rapidamente criticaram a ação dos estudantes, chamando-os de trotskistas, de aventureiros, de peões dos interesses imperialistas americanos. E a partir daí você vai ver uma diminuição dos outros grupos, né? Então os protestos continuaram, mas só com a presença dos estudantes, né? Ao que eles chamam de... Aqui o David Dessler vai chamar de velha esquerda, meio que começou a se afastar dos protestos, né? Chegando a um clima trágico na noite de 15 de junho de 1960, né? Com a morte de uma manifestante, né? A Michiko Kamba, que ainda não está claro como é que ficou, né? Os militantes dizem que foi a polícia que matou, enquanto a polícia fala que ela foi pisoteada pelos próprios estudantes. Então, o filme coloca à luz, né, esse conflito dos estudantes comunistas de 52 e os estudantes de 1960. Eu adorei o filme, João. Muito obrigado pela indicação. O filme inicia com a celebração de um casamento, o de Nozawa e Reiko, que se conheceram justamente no protesto de 15 de junho. Os noivos estão no centro, os amigos do noivo, que representam a velha esquerda, à esquerda, os amigos da noiva, que representam a nova esquerda, à direita. De repente, Ota, um estudante que não havia sido convidado para o festejo, aparece e começa a indagar sobre o desaparecimento de Kitami, um manifestante que foi ferido naquele protesto e então desapareceu. Nisso aparece Takumi, um manifestante da geração passada, se apresentando como o fantasma de Takao, um estudante da época que se matou após ser acusado de ter ajudado um suposto espião. Oshima lança a mão dos flashbacks para comparar os eventos que aconteceram em 52 e em 60. Por exemplo, o casamento de Nozawa e Reiko se justapõe com o casamento de Nakayama e Misako. Nessas duas épocas, deram-se incidentes que levaram ao desaparecimento de alguém de um dos respectivos grupos. Ota, que representa a nova safra de estudantes, acusa a velha esquerda de traição, e aos poucos vemos que o líder do movimento estudantil de 52, o Nakayama, não apenas traiu essa nova geração, como também sua própria geração de estudantes, ao ser diretamente responsável pelo suicídio de Takao e por ter seduzido Misako, por quem Nozawa era apaixonado na época. O filme desmascara toda essa bravata de Nakayama, que no final das contas, em que pese suas falas de ser representante das massas, em situações privadas ele assume sua condição pequeno-burguesa. Esse conflito geracional, principalmente naquilo que se refere aos velhos e aos novos estudantes, já havia sido explorado, mesmo que parcialmente pelo Nagisa Oshima, em Juventude Desenfreada. Apesar de os dois protagonistas desse filme não serem politizados, né, mesmo tendo assistido os protestos da AMPO, os personagens que eu gostaria de falar é justamente a Yoko, que é amiga da Makoto, e Yoshimi Ito, que é o amigo do Kiyoshi. Esses dois são altamente politizados. E representando a velha guarda, né, os estudantes de 52, a gente tem a Yuki, que é a irmã da Makoto, e o Dr. Akimoto, que foi namorado da Yuki. Né, e ambos, né, são da velha guarda, eles já estão desiludidos e ressentidos com essa geração mais nova. Como o João bem falou no seu TCC, no Noite de Neblina no Japão, nós temos uma quebra com o naturalismo, né? Os movimentos de câmera, a mise-en-scène, a iluminação, tudo busca reforçar a ideia de que nós estamos vendo um filme. É uma coisa meio brechtiana, né? A forma como ele trata a luz nesse filme é muito interessante, né? Como ele apaga os cenários, como ele focaliza em alguns personagens, ele vai trabalhando tudo isso e a gente vai se envolvendo nessa história de uma maneira em que realmente a câmera está conduzindo o que ele quer mostrar pra gente. Sim, sim. O que você achou do filme? Eu achei que o filme, ele consegue trazer um pouco do que talvez seja um ressentimento dele, não sei. Porque a forma como ele traz esse diálogo entre essas duas gerações de esquerda, que seria talvez uma velha esquerda e uma nova esquerda, ele cria ali um clima de tensão que vai se prolongando ao filme
meio que usando aquela questão do relacionamento dos noivos, né, para trazer essa inquietação, né, essa inquietação de como se vê a forma como a velha esquerda atuou. Tem uma parte do filme que tem um diálogo que eu achei muito interessante, que tem uma frase que ele fala assim: nós raramente examinamos as feridas do passado, quando ele trata do que o noivo havia feito, né, com a outra moça. E aí, para mim, ficou muito claro o que ele, pelo menos na minha interpretação, estava querendo tratar dessa forma de como o que foi feito, como poderia ter sido, quais foram os erros, de querer trazer esses erros, conversar sobre eles, frente a uma nova geração que está ali disposta a fazer alguma coisa. Eu concordo com a Vanessa, assim, acho que é bem, a minha leitura, pelo menos, é bem por aí mesmo também, dele ter um ressentimento mesmo com a própria geração dele, né? E eu acho que, pelo menos no filme, ele tenta criar uma esperança para essa geração que está surgindo. Acho que é um pouco essa ideia do filme. E todo esse primeiro período do Oshima, a gente vai acabar falando um pouco mais do Noite Neblina no Japão, mas ele tem um ressentimento com as gerações anteriores, não só com a própria geração, mas com as gerações mais velhas do Japão. Uma coisa que eu também achei fantástica no filme é o movimento de câmera junto com essa ideia dos planos, né? Os planos são longuíssimos, né? Então acaba tendo um uso excessivo da mise-en-scène, né? Pelo que o David Desser falou, foram 43 planos, o filme todo. O quê? 43 planos. O resto foi tudo, não é? E aí, mais tarde, num filme chamado Violence at Noon, Violência Meio-Dia, que também é estruturado em flashbacks, você vai ter mais de 2.000 planos, né? É um troço frenético, né? Vai cortando. E aí mostra. É isso que uma vez eu estava conversando com o João, e aí isso daí é uma coisa, né? Que o Oshima está experimentando, né? Ele usa, em determinado filme, ele usa uns filmes com planos longuíssimos e outros ele faz com planos curtíssimos, né? Eu sinto um pouco que o Oshima ele não tem muitas características visuais marcantes dele. Eu acho que a grande característica dele é experimentar. Ele tá sempre experimentando, ele nunca tá se aquietando em um estilo cinematográfico. É um cineasta, não é daqueles cineastas que tu bate o olho em uma cena e tu sabe que é dele. Precisa um pouco saber, mas sempre vai ter alguma coisa interessante no jeito que ele lida com a linguagem do cinema, né? Não, é que sobre essa questão dos planos longos que você falou, eu achei muito, muito legal, porque ele evidencia muito o trabalho dos atores, né? Porque eles estão ali super empenhados num diálogo que é muito rico, são muitas frases, uma coisa muito verborrágica, e a câmera vai acompanhando aquilo ali de uma maneira que esses planos longos, ele acaba trazendo assim uma coisa de você ficar assim, não chocado, mas como é que eu posso dizer? Encantado com a maneira como é como se você estivesse ali fazendo parte daquela conversa, né? E nesse sentido, a gente vê muito mais os personagens que seriam, no caso, a geração mais velha conversando, né? Falando dos acontecimentos, e aí entra os flashbacks. E eu acho interessante também que a forma como isso é posto no filme, porque o que seriam os mais jovens, eles estão mais escutando, né? E aí talvez o fato deles estarem ali para escutar, talvez fosse numa manobra de dizer, por exemplo, assim, escute o que nós temos a falar para vocês não reproduzirem os mesmos erros, talvez. Eu achei até a forma como ele trabalha isso, ficou muito interessante dentro do que o filme estava tentando propor. Vamos falar um pouquinho do Nakayama, né? Porque eu falei um pouquinho mais cedo sobre ele, né? E, assim, se tem algum antagonista no filme, ele é justamente o Nakayama, porque com todo aquele papinho de representante do povo japonês, e ele acaba transformando qualquer desavença pessoal em uma luta de classe, né? Se você não concorda comigo, é porque você defende os interesses da direita. Eu acho que nisso aí tá um dos grandes
questões do filme, que é a vontade de deixar claro as contradições do próprio movimento que o Oshima fez parte, né? Eu acho que é um filme feito por alguém que se importa muito com esses movimentos, que estava, em certo momento, dentro desses movimentos, mas que via muitas contradições, e ele vai colocando dentro desses personagens, dentro desse personagem que é o pequeno burguês e quer tomar conta do movimento, os outros que só ficam na teoria e acabam fazendo pouca prática, os que fazem só prática e não vão para a teoria. Ele vai querendo demonstrar todas essas contradições humanas, né, que no final são humanas, desse movimento, e vendo como vai sendo um ciclo, mesmo que ele gostaria que não fosse. Ele quer ele tem, como eu disse, ele tem uma esperança nessa geração que está surgindo, mas ele ao mesmo tempo está vendo esse ciclo se repetir. Uma outra coisa que eu gostaria de saber a opinião de vocês é sobre aspectos dessa repetição, né? Por exemplo, no casamento. O Oshima justapõe o casamento do Nozawa com a Reiko com o do Nakayama com a Misako, né? O casamento, as cenas do casamento, né, do Nozawa com a Reiko e do Nakayama com a Misako são praticamente idênticos, né? Tem algumas diferenças, né? Em especial aquilo que todo mundo tá de preto no casamento de 52, né? Mas a disposição das pessoas, principalmente das pessoas que estão na frente, no centro, é praticamente a mesma, né? O que vocês acharam disso? E eu acho que isso é até uma espécie de divisão do Oshima do Japão, né? Eu acho que ele estava vendo um Japão que teve uma expectativa de grandes mudanças, né? A partir do fim da guerra, a partir da saída do governo fascista, né, japonês, mas que ele vê uma certa repetição, essa coisa, um novo ciclo da mesma coisa acontecendo no país que ele vive, né, no país dele. E eu acho que é essa angústia que faz o filme ser essa coisa cíclica de muitas repetições de tudo que aconteceu e vai acontecer de novo. E acho que é um pouco isso que o filme traz bastante, né? Essa preocupação com o próprio país. Me tira uma dúvida, por que o filme tem esse nome, né? Porque é uma influência do Noite de Neblina do René? Sim e não. A questão é que quando o filme foi lançado, até, o Noite de Neblina nunca tinha passado no Japão. O Oshima fez o filme sem nunca ter assistido Noite de Neblina, do René, mas ele sabia da existência do filme, ele tinha lido críticas sobre o filme, achou muito fantástico as ideias de sobreposição que o filme trazia, só que pela descrição que ele tinha de textos. E ele achou também o próprio nome muito, muito evocativo e quis usar, mas ele mesmo só foi ver o filme anos depois do lançamento do Noite de Neblina no Japão, do filme dele. Ele só foi ver anos depois o Noite de Neblina do René. Entendi. E a trilha sonora? O que vocês acharam da trilha sonora? Eu gostei muito da abertura, da trilha de abertura. E também tem uma outra música que eles meio que tocam meio que ad nauseam, que é aquela música dos estudantes, né? Eles tocam toda hora, os estudantes estão... Eles até mencionam isso, né? Tanto o Toura quanto o personagem do Kei Sato, os dois ficam lá, assim, tipo, sempre a mesma história, mesma música, né? Os estudantes estão sempre cantando as mesmas músicas, e aí a crítica deles, né, do pessoal que era mais radical, é que eles acabam não ficam nessa, né, cantando e acabam não partindo para uma prática, né? Sim. Mas o que vocês acharam da trilha sonora? Particularmente gostei muito, falando um pouco não da música em si, mas da trilha, nesses momentos em que os planos longos durante as conversas dele, tem sempre essa trilha que traz todo um teor de tensão para o que está acontecendo ali, que para mim faz toda a diferença.
E no caso da música, eu acho interessante também por conta de como a gente vê as coisas perpetuando de uma geração para outra, talvez daí o uso da mesma música também. E ele também utiliza ela para migrar em alguns momentos de uma linha narrativa para outra, de um momento para o outro. Eles meio que vão conversando a partir dessa música, né? Por ela estar em vários momentos, dá para fazer essa ligação. Eu achei que isso tudo só favoreceu a genialidade do filme. A gente falou como esse filme serve de um alerta para essa nova geração. Mas a gente só vai ver como essa nova geração se portou no próximo filme, né? Exato. Vamos para o próximo filme? João, qual foi o filme que você me indicou? Pra ti, Vanessa, eu indiquei O Funeral das Rosas, de 1969. Vamos conversar sobre O Funeral das Rosas logo depois de ouvirmos o trailer. ピーター、このエディって主人公どう思う？そうですね。なんかね、自分にすごく感じが似ていてね。意外ともう、その自分の性格も意外と似てるような感じで。性格が似てる？この主人公に共感持てる？すごくその生き方にね。まだ、映画にということが初めてだから、まず興味本位ということと、ゲイボーイをもすごくなんか綺麗に描いてくれるっていうことで撮りました。どういう動機でね、ゲイボーイになった？やっぱり自分がこういうね、女の子になってみたいってやっぱり好きだから。こういうことっていうのはなんかゲイボーイとして生きてるってことが一番幸せなわけですか？今のところはそうです。この呪われた人間の運命、しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。O filme foi escrito e dirigido por Toshio Matsumoto. Atuam no filme Pita, Osamu Ogasawara e Yoshimi Jo. O filme segue Ed, que está apaixonadamente envolvida numa intimidade destrutiva e triângulo amoroso violentamente ciumento que a leva a se confrontar com memórias traumáticas da infância. Essa sinopse vem do site do ciclo cinema japonês Festival Screenings Funchal, 5º aniversário. Eu achei que o filme foi assim uma experiência em relação ao estilo visual bem diferente dessa que a gente teve com o Noite de Neblina no Japão. Eu achei que esse filme ele é muito mais livre nesse sentido, que ele insere umas imagens, ele mexe bastante com a linearidade, né, do que está acontecendo ali na história da Ed, e traz um pouco uma questão de talvez de documentário, né? Porque ele tem essa questão da entrevista, e o mais curioso é que ao longo que a gente vai vendo o filme, todos esses pedaços que pareciam soltos, pelo menos para mim no início, eles vão se juntando para construir a narrativa do que está acontecendo ali. Então a gente vê que essas entrevistas elas fazem parte de algo que está ali, a gente vê que algumas cenas elas fazem parte de um filme que também está acontecendo dentro do filme, e isso para mim foi fazendo um movimento muito interessante, que para mim foi assim, uma experiência bem diferente de estar acompanhando. E do que diz respeito à temática em si, eu não esperava que
que o filme fosse tratar dessa questão da sexualidade trans, né? Eu acho que ele não usa esse termo, né? Eu acho que ele fala mais a questão do travesti e etc. Mas, tirando essa questão, eu achei que ele teve uma ousadia, assim, não sei se confere para a questão da época também, e um movimento muito interessante em relação a isso. E em juntar essa temática com a história, a lenda, né, do Édipo Rei, nesse movimento que traz uma coisa com a outra e vai trabalhando numa engrenagem que só fortalece o filme, pelo menos para mim. Eu sou muito suspeito para falar desse filme, porque eu acho que talvez seja o meu filme favorito da vida. Então eu estou sempre feliz de falar sobre ele. E eu não sei, Vanessa, se tu chegou a olhar, mas o diretor do filme, esse foi o primeiro longa-metragem de ficção que ele fez, mas antes disso, e muito depois também, ele acaba fazendo poucos longas de ficção, ele é um cineasta de experimental. O cinema dele, grande parte é cinema experimental, e ele inclusive vai fazer muito sentido. E ele é um documentarista experimental, acima de tudo. Ele se autodenomina um documentarista experimental. Nossa, que interessante! Não sabia. Ele tem um artigo esse é um artigo que eu acho que eu pagaria para ler, porque eu nunca consegui achar esse artigo para ler na internet, que é trazendo essa ideia, teorizando sobre esse documentário experimental que ele vai construir. E que ele vai, inclusive, ele vai depois ensinar na faculdade, trabalhar sobre documentário experimental quando ele dando aula, assim. Mas acho que o filme é muito marcado por essa perspectiva do Matsumoto como um documentarista experimental e como um cineasta experimental. Nossa, para mim isso fica fica bem claro assim no filme, e é um movimento muito, muito interessante, porque é algo bem diferente do, pelo menos eu tô acostumada a ver, né? Gostei muito da experiência o que mais me animou em relação ao filme era como você vai vivenciando o filme e você vai descobrindo como que tudo que vai ser que tá na tela vai construindo uma outra coisa ali dentro, né? Essa questão, de repente, tem uma imagem solta, uma imagem meio bagunçada, e você fica assim, gente, que negócio diferente é esse? Aí a próxima cena são os jovens vendo um filme, e aí uma pessoa pergunta, esse é underground, né? E aí você fica tipo, caramba, é como se você tá ali naquele movimento junto com ele, e você vai vivenciando aquilo de uma maneira muito louca. Você fica como uma audiência ativa ali, e vivenciando a história da Ed, que é maravilhosa, e eu gostei muito da forma como ele se apropriou do Édipo Rei ali. E ele deixa claro, tem uma cena que ele enquadra a Ed num fundo com vários cartazes do Édipo Rei, né? E essa questão, eu particularmente não conheço a história inteira do Édipo Rei, sei assim um resumo, e como a história tá ali, de uma forma que você vai descobrindo e você fica, caramba, como que isso aconteceu? Você vai vendo tudo ali acontecendo de uma maneira que você não espera, mas tá tudo ali, de uma maneira que o Toshio Matsumoto se apropriou e construiu uma coisa super nova. Além de trazer essa questão da temática trans, né, que eu achei que ficou, assim, maravilhoso. Inclusive, o filme que tu falou que o Guevara ele produz, né? Ele de fato é um filme do Toshio Matsumoto. O quê? Esse filme existe. É basicamente aquilo, só que um pouco maior. Mas de fato é o filme O Êxtase, que ele lança também no mesmo ano. É um filme real. Aquela cena que aparece um senhorzinho que fica falando alguma coisa tipo, não sei o que, é uma tragédia que nós vemos, não sei o que. É ele também não, né? Não, esse é um comediante japonês. Ah, sim, entendi. E essa questão da comédia, esse filme é muito louco. Essa questão da comédia também é curiosa, porque em alguns momentos de conflito, ele traz toda essa estética e esse tom da comédia pro meio do filme. Tipo, porque sim, não sei, ele vai em série aquilo que você tá acompanhando na história e de repente elas puxam uma pistolinha fake e começam a brigar e a cair e entra uma musiquinha meio de circo
E aí você vai vivenciando aquilo. Tipo, o que eu mais gosto nesse filme é essa liberdade mesmo. A forma como ele vai inserindo as coisas ali sem ter algo que o prenda, né? Algo que o segure em relação a isso. E vai construindo toda uma intenção ali da forma realmente como ele quer se expressar artisticamente. Eu faço um pouco a leitura do meu TCC de que o filme, parte dele, né, e eu concordo contigo que tem coisas que é completamente o Matsumoto, mas que muito do filme ele é uma tentativa de representação visual do que a personagem tá sentindo, é como ela experiencia, ou no caso, às vezes o personagem que tá sendo focado na cena, às vezes não é necessariamente a Ed, experiencia aquela história, e é muito de pessoas com muitos problemas, pessoas quebradas, elas acabam experienciando a realidade de forma quebrada, né, de forma labiríntica, né, acho que ela tem todo o processo da Ed de não se lembrar desse passado dela, e é isso que vai fazer que o filme seja esse labirinto onde a gente vai pegando pequenas informações aqui e ali. Eu acho que o filme ele tá fazendo um processo de a gente entrar na mente da Ed e acompanhar esse processo de rememoração da personagem, da forma que ela rememora. O filme não quer organizar pra gente. A gente tá vendo com tanta dificuldade de entender quanto a própria personagem, né? Nossa, perfeito. Perfeito. E assim, como que você enxerga essa aproximação do Ed Rei para essa história da Ed? Porque, assim, eu vivenciei o filme de várias formas, né, ao longo do filme, mas no final, quando... A gente pode dar spoiler aqui? Não, pode. Não pode? Pode sim. No final, né, que acontece aquela questão do cara se matar e ela furar os olhos, e aí ela sai na rua, e aí todo mundo fica olhando para ela com os olhos daquele jeito, né? Para mim, me levou um pouco a pensar, talvez, o que realmente as pessoas sentem, né, quando estão nesse tipo de situação, como uma sociedade que recrimina, né, essas pessoas. E aí, talvez, como esse mito do Édipo, talvez transparecesse um pouco do drama que ela também vive, né? Porque talvez seja como se ela se sentisse naquele momento. As pessoas olhando com olhares de recriminação, de vendo o que é aquilo, que é um absurdo, como se ela estivesse com as coisas... foi o que ela colocou no olho? Com as estacas nos olhos. Faz sentido isso? Eu acho que sim, eu acho que nessa perspectiva também tem a própria recriminação no olhar, por ela ser uma mulher trans. Eu acho que, e o próprio filme, em algum momento até um pouco mais cômico, ele lida com isso, mas existe a recriminação do olhar social. Eu acho que é um pouco dessa recriminação que a sociedade tem com a pessoa trans. E por outro lado, ali, eu acho que é isso, o filme tá sempre... Cada símbolo tem mais de um significado, assim. E, ao mesmo tempo, eu acho que essas pessoas também são a audiência. É a audiência que tá... porque ele tá sempre te puxando pra ser, como a Vanessa falou, uma audiência ativa no filme, né? E ali ele nos coloca como para pensar que a gente é esses olhares que recriminam essa personagem, essa pessoa, independente, e daí pode ser pela questão trans, pode ser pela questão do que acontece com ela, com a pessoa com problemas psicológicos, assim, mas ele nos coloca de frente com essas pessoas que estão vendo e nos faz a gente, de uma certa forma, essa população que enxerga a Ed, ela vira um espelho para o próprio público, né? Ele se confronta ao ser assistido, né? Porque as pessoas estão olhando diretamente para a câmera. Eu sou muito fã do olhar para a câmera, que o filme faz várias vezes, mas ele faz esse confronto do olhar. A gente acaba com o filme se olhando no espelho, e é no final do filme que a gente se olha no espelho, fazendo com que
o espectador tenha que se entender, né? Trabalhar em si mesmo o que ele viu no filme, o que ele viu como espectador, não só a história como algo separado de si, mas como ele se sente como espectador com essa história e com essas imagens que estão sendo mostradas no filme. Nossa, perfeito. Duas coisas que me vieram à mente agora. A primeira é que quando a Vanessa fala do Édipo Rei, eu lembro que quando Foucault esteve aqui no Rio, ele fez um ciclo de palestras e esse ciclo acabou virando um livro chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. E eu não lembro se foi a primeira ou segunda palestra em que ele fala do Édipo Rei. Segundo o Foucault, o Édipo Rei é o primeiro romance policial da história, porque a peça começa em medias res, começa no meio, tá tendo uma peste, aí o Édipo tinha mandado alguém ir lá no... Acho que foi o Creonte, foi o cunhado dele, cunhado/tio dele. Eu lembro por cima, mas eu lembro por cima. É o cunhado, não lembro o nome, mas é o cunhado. O cunhado/tio, né? O Creonte, né? Porque ele não sabe que ele é... Que o Creonte é tio dele também, né? Mas ele manda o Creonte ir lá no oráculo para saber o que tá acontecendo. Aí o Creonte fala assim, não, teve uma conspurcação porque mataram o Laio, que era o rei que tinha então. E aí o Édipo vai investigar porque ele diz que quando ele descobrir quem matou o Laio, ele vai prender e arrebentar o cara. Chama o Tiresias, e é o vidente, e fala, eu torturo o Tiresias pro Tiresias dizer quem é que matou o Laio. Depois de sofrer bastante, Tiresias vira e fala assim, pô, você falou que vai expulsar o assassino do Laio de Tebas, então você já fez as malas? E o Édipo vira pra Jocasta e fala assim, que absurdo, o Tiresias dizer que fui eu que matei o Laio, não matei o Laio coisa nenhuma. Aí a Jocasta vira e fala assim, não, todo mundo sabe que o Laio morreu no entrocamento de 3 caminhos. Aí o Édipo falou assim, peraí, eu matei o cara no entrocamento de 3 caminhos. Né? E aí, assim, tipo, ele vai investigando, o Édipo vai investigando até ele chegar na conclusão de que foi ele. Ele não apenas ele matou o Laio, como ele era filho do Laio, né? O outro assunto que eu queria comentar com vocês é sobre o espelho, né? Porque vocês mencionaram o espelho, e o espelho tem uma função fundamental no filme, né? Várias vezes, em vários momentos, você vê os personagens olhando para o espelho, contemplando o espelho, né? Muitas vezes até, né, a gente acha que a câmera está filmando um personagem, mas está filmando ele se vendo no espelho, né? Sim, eu acho que essa questão do espelho, ela é algo essencial, porque, e eu vou trazer de novo essa questão da transexualidade, é muito essa questão da autoimagem, assim, de descobrir com a sua imagem, e obviamente o olhar para dentro, né? Acho que não é só é o externo, é olhar a sua imagem e o olhar para dentro, que é um processo que o filme vai fazendo o tempo inteiro, é olhar para dentro desses personagens, e esses personagens tendo que se confrontar com o seu interior, né? Não é só o espectador que confronta o interior dos personagens, mas a gente só consegue confrontar o interior dos personagens quando eles confrontam esse interior. E para isso ele precisa, obviamente, se ver. E tá aí a questão, e o espelho vai estar muito ali presente nesse se ver. Eu acho muito bonito, por exemplo, aquela cena mais pro final, metade final do filme, que é no passado da Ed criança, em que aparece um letreiro, ao momento onde eu morri, me conheci e nasci, que é quando ela passa o batom pela primeira vez e se beija, assim, é esse externo que é o interno ao mesmo tempo, e tá nessa relação com o espelho, com se enxergar e se olhar para dentro. E eu particularmente me encanta muito essa questão do espelho, que para mim, quando eu fui fazer cinema mesmo, quando eu fui dirigir meu filme, o filme eu tava muito nesse rolê do espelho por causa desse filme. Então o espelho me chamou muito, e é para mim um dos símbolos mais importantes dentro do Funeral das Rosas. A cena do espelho que você citou, eu acho ela assim de uma sensibilidade tão grande, porque para mim passou muito uma mensagem como se
tivesse retratando ali aquele carinho que ela precisava, não só do externo, né, da família, mas também com ela mesma, né? Então é como se ela encontrasse naquele momento, como você falou, que quando ela nasce, né, o momento em que ela realmente pudesse começar a se dar esse carinho, né, e a se amar, que acaba, né, combinando na questão do beijo, né, no próprio espelho. Eu achei essa cena maravilhosa. É fantástico essa cena. E eu acho que ela demarca a versatilidade que o filme tem, porque como a gente estava falando agora há pouco, o filme é engraçado, ele tem muitos momentos de comédia mesmo, assim, de ir até pra comédia escrachada, e depois ele vai pra uma cena que é isso, que é uma sensibilidade com a identidade da personagem, e, sinceramente, poucos filmes eu vi que tem uma sensibilidade tão grande com a identidade transgênera. E depois ele vai ter momentos de assustadores, que é, por exemplo, aquele momento final, a cena final com ela com os olhos cortados, é assustador aquilo. Sim. É muito, muito versátil o filme Ele tem um pouco de documentário, de comédia, de drama, de terror, tem de tudo ali. Sim. E eu sinto que ele atira pra todo lado e ele não se perde em nenhum momento. Eu acho absurdo como ele consegue fazer isso. E consegue construir um equilíbrio ali de que tudo vai se juntando para chegar a um ponto, a uma reflexão, a uma mensagem, algo que você realmente, falei e repito, que você vai construindo junto com o filme. Eu acho que é uma experiência assim maravilhosa. Realmente, quem não viu, agradeço muito a indicação, porque eu amei. Inclusive, eu vou dizer que a minha experiência favorita dentro de uma sala de cinema foi ver esse filme na tela grande, assim, Oh, que legal. Até porque ele tem uma questão de mixagem de som que eu nunca tinha percebido até eu ver no cinema, porque várias vezes a música, ela fica ensurdecedora. Como tu não tem controle quando tu tá vendo no cinema, às vezes sobe tanto que começa a incomodar mesmo, e é proposital que ele tá fazendo, principalmente os momentos, aquelas cenas de sexo, onde começa a tocar aquela musiquinha de circo, ela fica muito irritante, de tão alto que o filme fica, e também isso, ver na tela grande é sempre maravilhoso. Nossa, deve ter sido realmente maravilhoso. Essa cena realmente, eu acho que se eu me lembro de abaixar o som, se eu não me engano. Falando em música, né, da musiquinha de circo, né? Tem muitas cenas em que você tem essa música e a cena tá em acelerado, né? Tá em fast motion, né? E aí o que vai levar um pessoal a dizer que isso daí serviu de influência para o Laranja Mecânica, não foi isso? Porque eu acho que só isso que me chamou a atenção, que lembra um pouco o Laranja Mecânica. O que eu já vi também falando, eu sempre procurei, na real, de alguma afirmação do Kubrick que ele teria visto esse filme e que teria servido de inspiração. Nunca achei algo que comprovasse, só a gente falando. Mas eu já via falando sobre a maquiagem da Ed, que tem um pouco, parecida, lembra com a maquiagem do olho do Alex, e algumas cenas de acompanhamento pela frente, assim, tem algumas cenas, aquela cena do shopping, em que a gente enxerga a Ed caminhando em direção à câmera, enquanto a câmera vai para trás, que também tem algumas cenas disso no Laranja Mecânica, mas acho que também não é muito além disso. Eu falei isso porque as pessoas falam, né? As pessoas falam tanto disso, mas eu também não achei, não. Eu tenho a impressão de que quem falou isso deve ter visto só 2 filmes na vida, né? É a mesma pessoa que vê Cujo e Beethoven e acha que uma é referência do outro porque os dois têm um São Bernardo. Em termos estilísticos, até mesmo em termos de tema, o Funeral das Rosas é muito mais subversivo. E eu não tô desmerecendo o trabalho do Kubrick, não. Eu gosto muito do filme, mas eu acho que o Funeral das Rosas experimenta muito mais com o estilo e os temas que ele aborda são muito mais subversivos do que o Laranja Mecânica. Esse filme também está inserido, né? A gente mencionou um pouquinho lá no final do outro filme, né? Que esse filme tem a ver também com as manifestações
né, políticas. Você tem não apenas a renovação do tratado da AMPO, mas também em 1968 estava logo ali, então você tem também um forte movimento político também na época, né? Várias vezes a ED aparece assistindo, né, uma manifestação, né, de um grupo chamado Zero Gigen, é isso? Isso. E aí isso me lembra também um filme do Nagisa Oshima, né, que é aquele O Diário de um Ladrão de Shinjuku, que tem uma performance teatral também do Juro Kara, que também o personagem principal também assiste essa performance. E eu não sei, sempre me dá a impressão de que o Japão tem muito disso, né, de performance teatral em público. Agora tô falando faz sentido, eu nunca tinha parado pra pensar, mas tem mesmo, muitos filmes têm essa questão do performances no meio de toque, mas eu não saberia também dizer. Não sei, eu tenho essa impressão. E uma outra coisa também que me lembrou o filme do Nagisa Oshima, né, O Diário de um Ladrão de Shinjuku, foi a citação a Genet, né, porque Jean Genet foi o autor do livro Diário de um Ladrão, que é o primeiro livro que o Birdie Hilltop, né, o personagem principal do Diário de um Ladrão de Shinjuku, rouba na livraria, né? E aí você tem uma cena quando ele tá assistindo a performance do Juro Cara que é praticamente idêntica à cena em que a Ed tá assistindo a performance. E você também tem uma menção à questão política justamente quando a Ed acaba vendo um manifestante e aí ela resolve ajudar ele, que ele estava todo machucado, né? E é por isso que ela atrasa. Isso é uma outra coisa fantástica no filme, né? Porque várias vezes o filme te dá uma cena e aí ele vai te apresentar o contexto dessa cena logo depois. Sim. Você vai ver a Ed com Gonda num carro e aí ela vê a Leda. Aí, chegando lá no final do filme, você vai ver a Leda saindo de casa e vendo os dois, como lá na primeira cena. E isso acontece ao longo do filme todo, né? Você tem uma determinada cena em que alguém fala pra ela: você chegou atrasada. E aí mais tarde, você descobre por que ela chegou atrasada. Que era porque ela estava resgatando esse manifestante que foi ferido pela polícia. Sim. Achei fantástico esse recurso. Eu gosto muito dele, porque ele faz essa manobra de fazer com que, como a gente já comentou aqui, né, que a gente fique bem ativo nessa relação com o filme. E ele acaba trabalhando muito com o que você supõe, né? Acho que muito do filme ele vai encontro em relação a isso. O que você supõe, o que você já imagina de antemão, o que você concebe sem conhecer, sem saber. E aí, à medida que o filme vai evoluindo, a gente vai realmente entendendo o que está acontecendo. E aí trabalha muito essa questão do movimento, num movimento até um pouco desconfortável, de você não se colocar no lugar em que você realmente não sabe. Você realmente não sabe nada em relação àquela personagem, em relação àquela vivência, em relação àquela forma de viver a vida. A gente não sabe, mas a gente tende a querer, tende a ter uma concepção, a ter uma ideia prévia, né, de tudo. E o filme ele vai quebrando muito com isso, e é um dos movimentos maravilhosos em relação à experiência desse filme. Tem uma determinada cena de entrevista com a Ed, né, que o diretor pergunta: você gosta dessa personagem? Fala: me identifico muito com ela, exceto da parte do incesto, mas a gente não sabe que não sabia que teve incesto, né? Você fica assim: será que foi erro na legenda? A primeira vez que eu vi, eu falei assim: foi erro na legenda isso daí de fala de incesto? Aí mais tarde você vai ver, é aquilo que você falou. O filme tá toda hora te questionando isso. Você assumir algumas coisas que você pensava de uma determinada maneira, mas o filme vai te mostrar que é outra, né? Então você tá sempre prestando atenção. É aquilo que você falou, você tem que estar sempre ativo, né, no filme. É uma sucessão de quebras de expectativa, né? O tempo todo, o filme todo. E aí você vai entrando nesse jogo do filme e é maravilhoso. Tem uma outra cena que, na verdade, são duas, né? Que tem naquilo que a gente comentou, né? Que às vezes
Você vê uma cena de uma determinada forma, depois você vê da outra, que é uma cena que ela tá sendo perseguida. Acho que foi logo depois de ela ter desmaiado, né? E aí acorda com os pôsteres do Édipo Rei. E ela é perseguida por um cara e ela acaba entrando numa galeria. Aí tá tendo uma exposição sobre máscaras, né? E como esse filme lida com questão de máscaras, né? Isso aí a gente falou um pouquinho de Édipo, né? Que é um dos temas centrais lá da psicanálise do Freud. E aí depois você vai falar de máscara, que é uma coisa muito importante para o Jung, né? Que Jung vai falar que você está sempre usando máscaras, né? Você está sempre máscaras sociais, né? É a forma como a nossa personalidade ela interage com o mundo aqui fora através de máscaras, né? Você vai usando as máscaras, vai trocando de máscaras sociais conforme o contexto. Eu tinha um professor na faculdade que falava que a gente trocava de máscaras, né? Várias vezes por dia, né? E ainda bem, porque imagina você se comportar da mesma forma com uma criança de 3 anos, com um idoso e o sei lá, um colega de trabalho. Né? Em cada situação você tem que abordar de uma forma diferente. E aí a questão das máscaras é muito, muito importante para o filme, né? Que seria como se fosse uma barreira entre a sociedade e seu eu de verdade, né? E ele vai falar, nessa cena mesmo, tem uma narração que tá falando que, mesmo que retirem as máscaras, raras vezes as suas faces se expõem, pois pode haver uma segunda camada de máscaras e outras camadas ocultas ali, atrás das primeiras. Portanto, todos frequentemente examinam suas máscaras por você, e você as deles. O filme tá trazendo essa máscara, que o próprio filme é uma máscara com outras máscaras por trás, e no final, e acho que é muito interessante isso, porque a gente entra profundamente dentro da personagem, da psique da personagem, mas o próprio filme ali tá nos dizendo que a gente nunca vai conhecer a personagem por inteiro, né? Da mesma forma como a gente, em sociedade, a gente sempre terão máscaras atrás de máscaras atrás de máscaras. Perfeito, exatamente. E aí enriquece esse movimento de você se frustrar com o que você acha que sabe, né? Ele vai sempre nessa, da gente ter, realmente é uma questão de se levar a uma autorreflexão, da forma como você lida com as pessoas da sociedade, com os papéis da sociedade, com o outro, muitas vezes sem saber o que está por trás, né, daquela máscara. Não, uma curiosidade é que a Peter, ela meio que virou um ícone da cultura LGBT no Japão, e ela seguiu fazer. Ela não tem uma carreira tão grande no cinema, assim, mas ela trabalhou com os diretores muito, muito consagrados. Ela fez filme com o Kurosawa. Ela trabalhou em Up, do Kurosawa, e num dos filmes mais recentes do Nobuo Kobayashi, que é o Hanagatami. Ela fez também trabalho com o Shuji Terayama e aquela série de filmes Guinea Pig, aquela série de filmes de cultura. Ela é uma dos personagens principais num dos filmes. Ela tá tipo, meio por tudo, assim, e vive até hoje e segue uma carreira cantando e aparecendo em programa de TV. Virou meio que um ícone da cultura LGBT japonesa. Muito por causa desse filme. Ah, que fantástico. O próprio termo flor, né, o bara, ele não, o que eu já li por aí é que não era utilizado bara para se referir ao grupo LGBT. E por causa do filme, que é Bara no Soretsu, Funeral das Rosas, esse termo começou a ser ligado à cultura LGBT no Japão. Isso me lembra aquela cena do carimbo das flores, né? Tem uma cena que tem umas pessoas na rua e aí chega uma pessoa e carimba as pessoas com aquela... Tem algum outro significado por trás? Esse é o que eu não sei mesmo, esse é o que me falta. É realmente uma coisa pra gente também me questiono várias vezes. Tem um determinado plano no filme que você menciona no final do seu TCC que tem assim vários corpos nus e você vai ter uma rosa, né, na nádega de uma das pessoas. E aí você menciona, né, que por isso que a rosa representa no filme uma busca de um status de beleza feminina hegemônica. Ali no final eu acabei conseguindo falar de umas coisas que eu não tive tempo para falar todo durante o TCC, mas
eu sinto que no filme existe essa busca de todas elas de se parecer real. Muito... Que é uma questão até, de certa forma, que hoje em dia se discute mais do ser passável, né? Essa ideia do passável, do parecer o gênero com o qual tu se identifica, mas dentro dessa perspectiva hegemônica de beleza, né? Trabalho isso bastante porque tem aquela passagem, quando a Leda morre, ela escolhe ser enterrada com flores artificiais. Ela pede para ser enterrada não com flores reais, mas sim com flores artificiais, porque ela não consegue se enxergar como uma mulher completa. Porque é isso, a gente nunca vai conseguir saber profundamente conhecer ela. Mas eu sinto que o filme trazer essa questão da flor, frequentemente, a flor é uma representação do feminino. E daí eu já não vou saber se isso foi feito, se essa questão foi tão profunda, assim, de crítica do Matsumoto, mas eu acho que a flor é essa tentativa de buscar um feminino que pode ser nunca atingido, né, por uma pessoa trans feminina, né? E eu sinto que é esse ideal que elas estão sempre buscando, mas que se perde, né? E daí já vai sendo uma crítica extrapolando um pouco o período do filme, mas acho que essa própria angústia que elas acabam sentindo, ela atravessa essa busca por uma beleza feminina hegemônica, considerada a verdadeira beleza feminina, que é uma própria ideia que angustia próprias mulheres cis e muito mais não necessariamente, mas às vezes muito mais amplificado, porque pelas próprias diferenças físicas de uma mulher transgênero, né? Bem, eu adorei o filme. Eu tinha visto por indicação sua, né, na época que você estava concluindo o seu TCC, e eu amei na época e amei revisitá-lo agora e gostei muito de discuti-lo com vocês. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix. Aliás, uma das pessoas que fala nessa vinheta é a Vanessa e o marido dela, o Thiago. Famosíssima. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, João, você viu alguma coisa em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? No caso, eu vou recomendar uma série. Ela é uma série que se fecha em uma temporada só, que é talvez minha série favorita de 2022, que é algo que me surpreendeu muito, que é o Kamen Rider Black Sun, a versão de 2022. Kamen Rider é uma série de tokusatsu, assim, de tipo Power Rangers. A origem dos Power Rangers são os tokusatsus. Como a gente tá nessa leva japonesa, vou seguindo uma coisa japonesa, que ele vai tratar de alguns temas que vão ser até bem importantes dentro da Nuberubago, principalmente em alguns filmes do Nagisa Oshima, que é a questão do racismo dentro do Japão. Ela é uma série super exagerada, de luta de poderzinho, de transformação, mas é muito divertida para quem gosta de tokusatsu, é uma ótima pedida. Mas ela vai trabalhar muito profundamente a questão do racismo do Japão com os estrangeiros e com os crimes de guerra do Japão, porque toda a questão fantástica que surge no filme, e as pessoas que viram animais antropomórficos, é tudo por causa de experiências do período da guerra. E me surpreendeu muito positivamente. Eu não sou alguém muito ligado no tokusatsu, mas é uma linguagem muito própria, um exagero até demais pra mim, mas eu me diverti muito. Tenho como ator principal Hidetoshi Nishijima, que é o ator principal do Drive My Car, inclusive ele tá maravilhoso de novo. Eu acho que vale muito a pena ver, mesmo que no começo fique meio estranho, tem muita destoa muito a qualidade das atuações, mas vale a pena aguentar e ver tudo, porque foi uma grande surpresa que eu tive ano passado e me deixou muito louco, e agora eu tô querendo ver tudo de Kamen Rider. E tá disponível onde?
Na Amazon Prime. Vanessa, você tem alguma coisa? Olha, esses últimos dias, as experiências que eu tive com filme de streaming não foram muito legais, mas me lembrei agora do filme que o João citou, que foi o Drive My Car, que é um filme que eu gosto muito e que eu sei que está disponível na MUBI, né? Então, ficou aqui uma dica de última hora, mas aproveitando aí a temática japonesa, vou indicar esse filme que... Perfeito, então. João, você tem algum meio de contato? Acho que no momento o mais fácil para me acompanhar é pelo meu Twitter, que ele é @cardojão, só que o João é J-U-M, porque existe um Cardojão do jeito certo, que toda a atividade dele no Twitter é seguir League of Legends e a Liga Brasileira de League of Legends, e é só isso, não tem mais nada naquele Twitter. Eu queria muito aquele @, mas eu produzo, como eu disse, eu produzo podcasts, que agora está meio em ato e vai voltar. Eu produzo vídeos também no canal do YouTube Volta ao Mundo em 80 Filmes. Tem só um vídeo por enquanto, mas eu vou voltar agora com o canal. E esse ano vai ter bastante conteúdo, mas acho que para me acompanhar mesmo, no momento é melhor o Twitter Cardojão. Falando no seu podcast, você podia falar um pouquinho do seu podcast pra gente? Claro. O meu podcast se chama Volta ao Mundo em 80 Filmes. Podem procurar no Spotify, ele está disponível. Ele foi um pouco inspirado até aqui no Ponto Cego, do Thiago, porque eu peguei essa ideia de descobrir filmes novos, né? Ver filmes que eu não conheço. E a ideia é que cada semana, cada episódio, no caso, né? Eu vou ver um filme diferente, produzido em um país diferente. E vai ser sempre um filme que eu nunca vi antes e sempre de algum diretor que eu nunca tenha visto, que eu nunca tenha entrado em contato com a obra, para ser o mais fresco possível. E daí, no caso do podcast, é só eu comentando o filme, dando as minhas impressões, fazendo um pouco de pesquisa sobre o cinema do local. E é um pouco isso. Eu gosto bastante, assim, eu tô aproveitando para descobrir sempre filmes novos. Às vezes a gente vê filme bom, às vezes a gente vê filme ruim. É sempre uma surpresa. Ai, seu podcast tem uns episódios maravilhosos e eu pego indicações com ele, né? Sabizanga foi realmente uma das melhores experiências que eu tive ano passado em termos de filme. E Pizza, Cerveja e Cigarro também é muito legal. Eu revi o Balada Sangrenta, aquele filme com o Jimmy Cliff também, por causa do seu podcast. E as suas considerações, as suas observações sobre os filmes enriquecem muito mais a experiência. Eu recomendo demais o seu podcast, João. Sim. Agora o próximo que eu vou fazer é sobre o Crônicas dos Anos de Fogo, que é um filme argelino, também muito impressionante. É muito bom. Mas é isso, eu tô dando bastante sorte, porque eu não faço muita pesquisa prévia, eu tento ir o mais fresco possível pro filme, e tô dando sorte de volta e meia pegar filmes muito bons. E você, Vanessa, você tem algum meio de contato? Bom, o pessoal me encontrar na internet, a maneira mais fácil é através do meu Instagram, que é Nessuka, com um S, 2 U's e K. E eu também organizo junto com uma amiga o Grupo Multiverso, que é um grupo de leitura coletiva com o diferencial de que a gente escolhe apenas livros que foram adaptados para o cinema ou vice-versa, né? Filmes que viraram livros. Todo mês a gente escolhe um livro que tenha virado filme e a gente debate sobre o livro e depois sobre o filme. A intenção não é comparar nenhum dos dois. Esse movimento é só por curiosidade mesmo, mas a gente acaba trocando uma ideia super legal com o pessoal. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer, pode seguir também o @Multiverso Grupo no Instagram. Eu agradeço muito a participação da Vanessa e do João. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook, né? Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou a Vanessa. E eu sou o João. E este foi o podcast Ponto Cego.